Pessoal, agora nossa aula sobre markup de comercialização. O markup de comercialização, pessoal, é a diferença do preço de venda e do preço de compra, né? Ou seja, quando cada intermediário do sistema de comercialização acrescentou o preço sobre produtos antes de repassá-lo ao próprio intermediário. Quando você trabalha com markup, você vai medir essa diferença de preço, né, de venda e de compra, certo? Na forma percentual, isso vai lhe dar uma taxa de crescimento do preço. Quanto que ele cresceu do vendedor ao comprador, certo? E aí ele faz a análise semelhante à análise da margem. Ele divide o markup total, markup do varejo, markup do atacado, certo? Tanto na forma absoluta como na forma relativa. Quando trabalharmos com as formas absolutas, né, o markup vai ser igual à margem. É apenas aquela diferença de preço existente entre eles. Markup total, preço do varejo menos o preço do produtor. Markup do atacado, preço do atacado menos o preço do produtor, certo? Markup do varejo, preço do varejo menos o preço do atacado, certo? E aí eu vou ter, pessoal, você vai ver essa tabela, eu tenho na linha 2, né, o markup total, que vai ser o que? Em termos absolutos, a diferença entre o valor do preço do varejo e do preço do produtor. E na forma relativa vai ser a diferença do preço do varejo menos do produtor dividido pelo preço do produtor vezes 100. Vocês podem notar aí uma diferença em relação ao margem. Na margem, nós fazemos o valor relativo em todos eles, tomando pela diferença do preço do varejo. Por quê? Porque a margem, você trabalha querendo saber como é que se dá a distribuição de participação no preço do varejo, né? Ou seja, o preço que é cobrado no varejo, qual a participação do produtor, qual a participação do atacado, qual a participação do varejo, né? Aqui é diferente. Aqui, na forma relativa, eu estou querendo trabalhar a taxa de crescimento. Quando eu trabalho com taxa de crescimento, vai ser sempre o quê? A diferença entre o preço final e o preço inicial dividido pelo preço inicial vezes 100. No nosso caso, a diferença é o quê? Preço do varejo menos o preço do produtor. Então vai ser o preço do varejo menos o produtor dividido pelo preço do produtor. Por quê? Porque eu estou querendo a taxa de crescimento desse preço do produtor até o varejista. Ok? Quando eu trabalho também com markup do atacado, vai ser essa diferença do atacado menos do produtor. E no valor relativo, essa diferença do atacado do produtor dividido pelo preço do produtor vezes 100. Por quê? Porque eu estou querendo saber a taxa de crescimento do preço do produtor até o atacado, certo? Por isso que eu divido pelo produtor. E por fim eu vou ter o markup do varejo, que é a diferença do varejo menos do atacado. E na forma relativa, essa diferença é dividida pelo preço do atacado. Por quê? Porque eu estou querendo saber a taxa de crescimento do preço do atacado até o preço do varejo, certo? Tranquilo? Então, posso pegar aquele mesmo exemplo que nós tínhamos na aula de margem, certo? Que seria o preço do milho e o preço do suíno. O preço do milho, a saca de 60 quilos, né, onde 10,30 representa o preço do produtor, 12,50 do atacado e 14 do varejo, certo? E eu quero encontrar também esses markups. Então, quando eu trabalho com milho, né, trabalhando com o exemplo do milho, o markup total absoluto vai ser a diferença do preço do varejo menos o preço do produtor, que é aqueles 3,70, certo? E o markup relativo vai ser essa diferença do varejista para o produtor dividido pelo produtor vezes 100. Vocês fazendo esse cálculo aí, você vai encontrar o valor de 35
13,92, né? Você vai dividir esse 13,70 por 10,30 e multiplicar por 100. Dá 35,92. Isso quer dizer o quê? Que a taxa de crescimento do preço entre o produtor e o varejista, ou entre o varejista e o produtor, é de 35,92%. Ou seja, o preço a nível de produtor, ao chegar no preço do varejo, ele teve uma taxa de crescimento, ele teve um acréscimo de 35,92%, certo? Do preço que é cobrado do produtor. Certo? Ou seja, do produtor até o atacadista, até o varejista, esse preço cresceu 35,92%. Certo? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tanto na margem quanto também no markup, é o seguinte: isso não quer dizer lucro, certo? O preço aumentou de 10,30 para R$14, que representa um crescimento de 35,92. Isso não é o lucro, não, certo? É apenas o aumento do preço. Lembra que o preço, ele está incluso o custo de produção mais a margem de lucro ou prejuízo, certo? Tem muita coisa envolvida aí por trás dentro desses 3,70. Eu posso ter o atacado, certo? Eu posso ter o custo do atacadista, o custo do varejista, certo? Então isso não quer dizer que é o lucro, não. Eu tenho os impostos, eu tenho o ICMS, eu tenho uma série de impostos. Eu posso ter também, pessoal, nós não temos esse caso aqui no estado do Ceará, mas eu posso ter, além do frete, eu posso ter aquelas taxas que é das rodovias privadas, certo? Que você tem que pagar, os pedágios, entendeu? Então tem uma série de informações. Nós não podemos afirmar que isso é o lucro. Isso é apenas a taxa de crescimento entre o preço do produtor e o preço do varejo. Então, o preço do varejo e produtor, ok? Que isso fique bem claro para vocês. E na margem também, aqueles aumentos de preço, de participação, isso não quer também dizer lucro, não. Principalmente aqui no markup, certo? Apenas a taxa de crescimento do preço. Eu não sei o que é que está embutido nesses 3,70 aí, não. Tudo bem? Certo? Aí é o markup do atacado. No valor absoluto vai ser essa diferença do preço do atacado para o produtor, dá 2,20, né? E a markup relativo vai ser essa diferença entre o atacado e o produtor dividido pelo preço do produtor vezes 100. Então isso vai dar um crescimento de 21,36%. Certo? Isso vai indicar o quê? Que o preço do produtor até o atacadista, ele tem um acréscimo, ele tem uma taxa de crescimento de 21,36%. Ok? Por fim, eu vou ter, certo, o markup do varejo, que vai ser essa diferença do varejo pelo atacado, que dá 14 por 12,50, dá 1,50. E o markup relativo vai ser essa diferença do varejista para o atacado dividido pelo preço do atacado. Vai dar o que? 12%. Ou seja, a taxa de crescimento do produto. Desculpa, pessoal, aí está errado. A taxa de crescimento do varejo, né, e atacado, né, representa 12%. Ok? Certo, pessoal? Então vocês corrijam isso aí. Entre o preço do varejo e o preço do atacado. Tudo bem? Outra coisa que também deve ser mencionada em relação ao markup. Assim como na margem, né, os preços também devem estar padronizados. Certo? Eles devem estar padronizados, certo? Naquela mesma análise que a gente tinha feito. Se está tudo em quilos, se está tudo em sacas, se está tudo em toneladas, se está tudo em unidades, certo?
senão você não consegue fazer essa análise. Então aí será necessário você fazer a conversão das unidades, tudo bem? E aí fica, pessoal, esse exercício para vocês fazerem, certo? O suíno, né? Com esse preço produtor de R$2, 4,50 atacado, 6,50 do varejo, certo? E aí vocês vão procurar o que? Encontrar o markup do milho, né? Markup do suíno, desculpa, tanto no valor absoluto quanto no valor relativo. E aí vocês buscam interpretar esses resultados, ok? Vai ficar também, pessoal, outro exercício para vocês, que eu tenho aí, é o preço do feijão, né? O preço do feijão a R$360 a saca de 60 quilos, isso é a preço a nível de produtor. R$7,50 no atacado e R$8,50 no varejo. E eu quero que vocês encontrem as margens total, atacado e varejo, tanto no absoluto quanto no relativo, assim também como o markup total, né, atacado e varejo, absoluto e relativo também. Veja aí que o preço do feijão do produtor está na saca de 60 quilos, enquanto que no atacado e no varejo está em quilo. Então aí você tem que fazer a conversão. Você tem duas alternativas. A mais prática é você converter o valor da saca em quilo. Seria o que? Dividir o 360 por 60. Certo? Ficaria 6 quilos. R$6 o quilo. A outra era você transformar o preço do atacado e do varejo para a saca de 60 quilos. Aí você multiplicaria por 60. 60 vezes 7,50 e 60 vezes 8,50. Entendeu? São as duas formas que você tem que trabalhar. O que sabe é que para fazer essa análise correta, tem que produtor, atacado e varejo ou tá todos em quilo ou tá todos na saca de 60 quilos. Ok? E aí fica essa parte de exercício também para vocês. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de elasticidade e transmissão de preço. Certo? Nós vamos pegar aquela definição de economia sobre elasticidade, certo? Que vocês já se familiarizaram com ela, né? E vamos fazer a análise dela como se dá no comportamento dos preços, principalmente a análise feita entre varejista e produtor. Tudo bem, pessoal?